Opa pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos estar dando continuidade hoje à nossa série de Code Profiler. O Profiler que nós vamos ver hoje, pessoal, é da Intel e ele se chama VTune. E como vamos fazer a instalação dele? É muito simples, pessoal. Só digitar Intel VTune Profiler aqui no Google. A gente vai clicar aqui nesse link Get Intel. Clicando nele, a gente vai selecionar o nosso sistema operacional. Então, nós vamos utilizar a opção Windows e aí a gente tem a opção de usar o instalador offline ou online. A diferença fica no tamanho, né? O online sendo mais leve. E aqui a gente clica em download imediato, tá? Mais para baixo aqui ele tem os passos de instalação, é bem simples. Next, next, e ele está instalado. E depois ele tem a documentação aqui, ó. Feita a instalação, pessoal, a gente vai abrir o local do arquivo, da onde ele está instalado. A gente vai procurar a instalação dele, a pasta, né? E a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, propriedades. A gente vai vir aqui na aba compatibilidade e vai habilitar essa opçãozinha aqui de executar o programa como administrador. É muito importante a gente habilitar essa opção, pessoal, porque o Intel VTune ele é um profiler de amostragem, então ele fica fazendo amostras, ele fica coletando amostras de como a nossa CPU está trabalhando, tá? De como o programa nosso está usando a CPU, usando os recursos da máquina. Então, a cada intervalo de tempo, ele vai coletar informações, ele vai coletar amostras de como está a nossa CPU. E para isso, ele precisa de permissões como administrador. Então, pessoal, feita a instalação do Intel VTune, a gente vai precisar de mais uma ferramenta chamada Map2PDB. O que essa ferramenta vai fazer, pessoal? Ele vai converter o nosso arquivo map, que é gerado pelo compilador Delphi, em um arquivo que é gerado por outros compiladores da Microsoft. Então a gente vai fazer essa conversão para que o Intel VTune possa ver e identificar os símbolos gerados pelo compilador. Esse arquivo map e o arquivo PDB nada mais é do que um dicionário vinculando o símbolo e a unidade do código-fonte que foi utilizado para gerar aquele símbolo, tá? Basicamente é isso. A gente vai fazer aqui o clone dele. Pessoal, feito o clone, a gente vai abrir primeiro o projeto do Map2PDB, tá? A gente vai vir aqui, vai desabilitar essa condicional, porque eu não tenho ela instalada aqui e você não precisa ter ela instalada para a gente poder gerar um build dessa ferramenta. Então a gente vem aqui em opções de projeto, a gente clica em Delphi Compiler e aqui a gente já tem as condicionais. Vamos remover essa condicional, dá um OK, um save, pronto. Agora ele já não está dando mais esse erro solicitando a dependência. A gente vai dar um clean, um build e a nossa ferramenta já está pronta. A gente vai abrir aqui o diretório do projeto. A gente vai lá na pasta onde foi construído o nosso executável. No nosso caso aqui é o bin, o Win32 Release. A gente vai copiar esse executável e a gente vai colocar lá no nosso projeto onde a gente vai fazer o profile. No nosso caso aqui eu vou utilizar o dataset serialize como exemplo. Então vem na pasta samples, Delphi, basic. E aqui a gente vai deixar ele aqui por enquanto, porque eu não compilei ainda o dataset serialize. Feito isso, pessoal, a gente vai abrir o projeto do dataset serialize. E aí no caso de vocês abrem o projeto que vocês querem fazer esse profile. Já com o projeto aberto, pessoal, a gente também vai vir aqui nas opções de projeto. A gente vai vir em Delphi Compiler, Linking. E aqui a gente vai habilitar essa opção Makefile para detalhado, que é o Detailed aqui, né? Então a gente vai dar um Save. E a partir de agora, toda vez que a gente compilar o nosso projeto, o compilador já está gerando esse arquivo .map para a gente. Então vamos dar um Build aqui. Perfeito. A gente vai voltar agora na pasta onde foi construído o nosso executável. A gente vai copiar o executável da ferramenta, tá? Que vai fazer a conversão do map para o PDB. Vamos colocar aqui junto do nosso executável. Perceba que aqui ele já gerou o arquivo .map e a gente vai fazer a conversão dele. Então, para a gente fazer a conversão é muito simples, a gente vai chamar o executável da nossa ferramenta map2pdb. Vamos passar um parâmetro "-v" de verbosidade para a gente ver os logs que ele vai gerar. A gente vai informar
nosso arquivo de compilação, que no caso aqui é o .map, e vamos passar mais um parâmetro bind. Feito isso, ele já vai estar aqui mostrando para nós todos os logs que foi gerado durante a conversão, e aqui ele já informou que foi feito com sucesso. Então aqui a gente já tem um arquivo PDB. Feito isso, pessoal, a gente já consegue estar configurando o nosso projeto lá no Intel Vtune. Então vamos abrir o Intel Vtune aqui. Essa aqui é a tela do nosso Profiler. A gente vai clicar aqui em New Project. Aqui no caso eu vou colocar Dataset Serialize. Projeto criado, a gente vai fazer a configuração dele. Primeiro de tudo, pessoal, a gente vai definir onde que está o diretório do nosso executável. Então aqui ele já vai abrir no diretório que eu estava utilizando antes. Não vai ter segredo. A gente já encontrou o nosso executável. Aqui, se a gente tivesse algum parâmetro para rodar esse executável, a gente poderia colocar aqui, porque a hora que a gente clicar em Start, aqui nesse botãozinho, ele vai rodar o executável já com os parâmetros na linha de comando. No nosso caso aqui não se faz necessário. Então aqui a gente vai configurar os diretórios de pesquisa. Então nesse botãozinho Search a gente clica nele. E aqui a gente vai informar o diretório de símbolos, né, de binários, que é aquele arquivo PDB que a gente acabou de gerar. No nosso caso aqui está na pasta debug, junto com o nosso executável. E aqui nessa outra aba a gente vai informar o diretório de código-fonte, onde está o nosso código-fonte. Por que é importante informar esse diretório, pessoal? Esse diretório ele vai fazer um relacionamento do código que a gente tem com o símbolo que foi gerado no PDB, no arquivo .map, tá? Então aqui a gente informou o source do nosso projeto e a gente vai informar o source da nossa biblioteca, tá? Então aqui a gente vai voltar alguns diretórios para trás para informar esse source. Feito isso, pessoal, aqui já está configurado tanto o diretório que ele vai encontrar o arquivo de dicionário, né, que no caso seria o PDB, e o nosso diretório de código-fonte. Dou um OK. Aqui a gente vai selecionar o algoritmo que ele vai utilizar para fazer essa coleta de amostragens. Vocês podem perceber que o Vtune é um programa bem completo. Basicamente a gente vai usar o Hotspots, que é o que a gente precisa saber hoje para a gente começar a dar os nossos passos utilizando essa ferramenta de performance aqui. Feito isso, a gente coloca aqui em User Mode Sampling. Aqui a gente tem mais algumas opções que não vêm ao caso agora. E a gente já pode clicar aqui em Start. Clicando em Start, ele já vai estar coletando informações de performance da nossa aplicação. E automaticamente ele já executou a nossa aplicação. Então aqui, pessoal, basicamente não tem segredo. A gente vai usar o nosso programa, tá? No caso aqui é um exemplo do Dataset Serialize. Não tem segredo, a gente vai usar o programa. Enquanto isso, ele vai coletando as informações de performance da nossa aplicação. Assim que eu executar a rotina que eu quero analisar, eu posso vir aqui e clicar em Stop. Ele vai fechar o programa, né? Ele vai fechar a nossa aplicação e vai montar um relatório para a gente com as informações que ele coletou. Esses warning aqui é irrelevante, tá? Então não se preocupem com essas mensagens. Agora aqui, na aba Summary, a gente já tem um relatório geral de toda a performance do nosso programa, tá? Ele é bem detalhado, mas o que eu quero mostrar para vocês são as outras opções que a gente tem aqui em cima. Nessa aba de chamados aqui, que nada mais é que ele mostra quais funções foram chamadas. Então aqui a gente pode ver que já tem o nosso aplicativo, né? Nosso executável aqui, que é o basic.exe. E junto dele tem muitas outras informações, né? DLL e assim por diante. O que a gente pode fazer para filtrar isso? A gente tem um filtro aqui embaixo no rodapé do programa e a gente vai filtrar por processos. Então a gente vai colocar o basic.exe. A thread a gente vai colocar o basic também. O módulo a gente vai procurar aqui o nosso executável, basic. E a utilização a gente vai colocar IDLE. Então aqui, pessoal, a gente já consegue ter um filtro bem melhor das rotinas que foram coletadas, tá? Das amostras que foram coletadas. Aqui a gente tem o tempo de CPU, então ele está ordenado
por essa coluna. E a gente tem também essa outra coluna aqui, que é o tempo em milissegundos, tá? Essa primeira coluna em percentual e essa outra em milissegundos. Então aqui a gente já consegue ver em milissegundos quais rotinas já demoraram um percentual. Quais rotinas E através dessa coluna a gente consegue identificar quanto tempo cada rotina levou para ser executada, tá? E a gente tem mais essa outra aba aqui que é o top-down. A gente consegue ver aquelas mesmas informações, só que num formato de árvore agora, tá? Então ele é bem mais detalhado. A gente vai nível a nível de cada rotina que foi executada pela nossa aplicação. Aqui a gente vai descendo, né? E aqui ele vai mostrando, ó, essa rotina levou 72% do tempo de CPU, e dentro desse 72%, essa função aqui levou 42% e a de baixo levou 30%. Então, pessoal, cabe a gente, na hora de fazer o profile, a nossa análise, a gente ir detalhando aqui. Conforme a gente vai descendo o nível, fica mais difícil de fazer essa visualização. O que a gente pode fazer para melhorar? A gente pode vir aqui nessa opção, Display Options, e ele vai dar uma agrupada, tá? E aí, a partir disso, a gente consegue ir descendo mais ainda o nível de análise. Um outro gráfico de melhor visualização é o gráfico de chamas, né? Aqui a gente consegue ver de uma forma muito mais visual o que está gastando mais tempo na nossa aplicação. Basicamente é isso que o Intel VTune oferece para a gente. Agora a gente vai fazer uma experiência de uso. Pessoal, então dentro dessa Unity aqui eu vou estar adicionando um sleep para a gente estar propositalmente causando uma lentidão no sistema. Eu vou definir aqui para cada interação que ele tiver dentro desse loop, ele demorar 100 milissegundos. E aqui eu acredito que já seja o suficiente para que capture mais amostras dessa parte do código. E aí, por consequência, ele vai estar aparecendo mais vezes lá dentro do nosso Intel VTune. Feito isso, a gente vai compilar. Vamos dar um build aqui, né? Perfeito. Para cada compilação que a gente fizer, pessoal, nós temos que refazer esse processo de conversão do PDB. Então a gente vai executar aquele mesmo comando. Perfeito. Agora a gente já tem um PDB atualizado, porque a gente inseriu novos símbolos, né? Quando o compilador fez o executável novamente, aquele sleep que a gente adicionou, ele gerou um novo símbolo. E agora então a gente é só voltar lá no Intel VTune e fazer o processo de amostra de novo. Então aqui dentro do nosso Intel VTune nós já configuramos o projeto aquela vez. A gente vai vir aqui nessa aba lateral, a gente vai clicar aqui nesse play. Ele já vai estar com o projeto selecionado, está carregado agora, só a gente fazer o start novamente. Lembrando que agora a gente já tem um sleep dentro de um laço de repetição, o que já é suficiente para causar lentidão na nossa aplicação. Percebam, pessoal, para carregar 2 registros ele ficou muito mais lento. Então vamos continuar utilizando aqui, ó. Ele ficou bem mais lento. Então aqui ele já é o suficiente para ele coletar informações. Vamos pausar a nossa amostra, a coleta de amostras. Então aqui a gente já tem o nosso relatório, a gente vai vir aqui na aba de chamados. Dando uma olhada aqui por cima, vamos ver se a gente consegue encontrar o motivo da lentidão na nossa aplicação. Lembra que a gente adicionou um sleep. E aqui, pessoal, a gente já consegue ver ele, ó. Em termos percentuais ele ficou bem pequeno, mas aqui ele já mostra a quantidade de tempo que levou referente à execução. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de chamas. A gente consegue ver que tem um pico aqui no gráfico, ele está laranjinha. Se a gente clicar nele aqui, ó, é basicamente aquilo que a gente tinha adicionado propositalmente dentro do nosso exemplo, um sleep. Então ele já ficou laranja aqui, então visualmente fica muito mais fácil a gente ver onde que está o gargalo da nossa aplicação, o que está causando lentidão nas rotinas do nosso dia a dia. Perfeito? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal, deixe um joinha e, se possível, compartilhe com seus amigos. Até mais!